Você acha que é possível entender a verdadeira experiência de um outro ser sem ter acesso ao seu ponto de vista subjetivo? O artigo Como é Ser um Morcego, de Thomas Nagel, filósofo americano, publicado em 1974, outubro de 74, na revista Philosophical Review, fala muito sobre essa questão, sobre o problema mente-corpo, que é um problema clássico da filosofia, que ele diz que a consciência é a chave para tratar desse problema. E aí, esse artigo ele vai ser muito uma tentativa do Nagel, que é um filósofo contemporâneo, ele é professor de filosofia e direito da Universidade de Nova York, e ele vai tentar propor uma forma de entender essa relação do subjetivo e do objetivo. Ele vai propor uma forma onde, segundo a qual seja possível alcançar resultados mais concretos nessa tentativa de descrever algo externo a você, ao ser humano, que dependa para tal de uma boa parcela do que há de subjetivo daquele fenômeno, como a experiência de um morcego. A gente pode, usando a ciência e a nossa imaginação, além do exercício filosófico, descrever aproximadamente coisas que são comuns a essa experiência fenomênica do morcego, que tenham alguma relação com a nossa experiência fenomênica. Por exemplo, a forma como a gente descreve o sonar do morcego, né? A gente não tem como saber como é que funciona isso, a gente é guiado pela visão, pela estrutura tridimensional da nossa realidade, né? Somos seres muito visuais. O morcego, o som opera muito mais para ele. Isso pode ser melhor compreendido estudando como que os cegos, como os seres humanos cegos, guiam-se na sua experiência sensorial de realidade, muito com som também, e, enfim. E aí o Nagel ele vai refletir sobre essa questão e vai tentar propor uma possível solução fenomenológica para romper, para encerrar esse hiato entre o subjetivo e o objetivo e descrever algo que é completamente externo e alienígena para nós com uma dose maior de objetividade e veracidade. Então, vamos entrar no artigo. Se você está gostando desse vídeo e está interessado no tema, aproveite já para deixar sua curtida, para que mais pessoas buscando esse material e estudar a filosofia recente e contemporânea possam ter acesso a esse vídeo. Então, ele começa dizendo que é a consciência que torna o problema mente-corpo verdadeiramente penoso. Sem a consciência, o problema mente-corpo seria muito menos interessante. Com a consciência, parece não ter solução, ele diz. A experiência consciente é um fenômeno amplamente espalhado. Ocorre em muitos níveis da vida animal, embora não possamos estar certos de sua presença nos organismos mais simples, e é muito difícil de dizer em geral o que nos dá indício dela. O fato de um organismo ter experiência consciente de todo em todo significa, basicamente, que é como alguma coisa ser aquele organismo. Um organismo tem estados mentais conscientes se e só se há algo que é ser esse organismo. Algo que é ser esse organismo para o próprio organismo. Então isso ele chama o caráter subjetivo da experiência. Todo o fenômeno subjetivo está essencialmente ligado a um ponto de vista singular e parece inevitável que uma teoria física objetiva abandone esse ponto de vista. Será útil explorar a questão em relação a um exemplo que faça sobressair claramente a divergência entre os dois tipos de concepção, a subjetiva e a objetiva. Os morcegos, embora mais próximos de nós do que
outras espécies, que ele fala, outras espécies mencionadas que ele mencionou, algumas aqui, como pombos, baleias, ratos, apresentam ainda assim um âmbito de atividade e uma estrutura sensorial tão diferente do que temos que o problema que quero colocar se torna excepcionalmente vívido, mesmo sem o benefício da reflexão filosófica. Qualquer pessoa que tenha passado algum tempo num espaço circunscrito com um morcego agitado sabe o que é deparar-se com uma forma de vida fundamentalmente estranha, alien. Ele diz, né? Alien. Afirmei que a essência da crença segundo a qual os morcegos têm experiência é haver algo que é ser um morcego. Sabemos agora que, na sua maioria, os morcegos percepcionam o mundo exterior, sobretudo através de um sonar ou ecolocalização, detectando a ressonância dos seus próprios triços de alta frequência, rápida e sutilmente moduladas, a partir de objetos dentro do seu alcance. Mas o sonar dos morcegos, embora seja claramente uma forma de percepção, não é similar no seu funcionamento a qualquer sentido que tenhamos, e não há razão para supor que é subjetivamente semelhante a seja o que for de que possamos ter experiência ou imaginar. Tanto quanto tenho a capacidade para imaginar isto, que não é muita, apenas me diz como seria para mim comportar-me como um morcego. Mas a questão não é essa. Quero saber o que é para um morcego ser um morcego. No entanto, se tentar imaginar isto, fico limitado aos recursos da minha própria mente e estes são inadequados à tarefa. Não adianta você se imaginar voando com asas e com um tamanho muito menor e com uma visão cega, que mesmo essa sua imaginação vai ser uma mera abstração humana do que é ser algo com asas e cego e pequeno, e não vai corresponder necessariamente à menor parcela de realidade da experiência subjetiva do morcego. Descrevemos o sonar dos morcegos como uma forma de percepção tridimensional dianteira. Acreditamos que os morcegos sentem algumas versões de dor, medo, fome, luxúria e que têm outros tipos de percepção mais familiares além do sonar. Mas acreditamos que estas experiências têm também, em cada caso, um caráter subjetivo específico, que ultrapassa a nossa capacidade de conceber. E se houver vida consciente em outros lugares do universo, é provável que alguma dela não seja descritível mesmo nos termos experienciais mais gerais que nos são acessíveis. O problema não se confina aos casos exóticos, contudo, pois coloca a si mesmo entre duas pessoas. O que é ter experiência? O que é para você ter a minha experiência? O que é para mim ter a sua experiência? Já é difícil dentro do próprio ser humano, que a gente tem um mapa maior das características gerais e comuns e universais a eles. Então, imagina um ser completamente diferente, um morcego ou mesmo um alienígena. O problema não se confina aos casos exóticos, contudo, pois coloca-se mesmo entre duas pessoas. O caráter subjetivo da experiência que tem uma pessoa surda e cega desde a nascença não me é acessível. Por exemplo, nem será a minha experiência presumivelmente acessível a ela. Isto não impede cada um de pensar que a experiência do outro tem esse caráter subjetivo. O fato de jamais podermos esperar acomodar na nossa linguagem uma descrição detalhada da fenomenologia dos marcianos ou dos morcegos não devia levar-nos a considerar sem sentido a afirmação de que os morcegos e os marcianos têm experiências integralmente compatíveis com as nossas no que diz respeito à abundância de detalhes. A experiência deles provavelmente é tão rica em nuances e detalhes como as nossas. Tal entendimento pode ser-nos permanentemente negado devido às limitações da nossa natureza. E negar a realidade ou a importância lógica do que talvez nunca possamos descrever ou entender é a mais rudimentar forma de dissonância cognitiva. A reflexão acerca do que é ser como um morcego parece levar-nos, portanto, à conclusão de que há fatos que não consistem na verdade
de proposições exprimíveis numa linguagem humana. Podemos ser compelidos a reconhecer a existência de tais fatos sem sermos capazes de os exprimir ou compreender. Contudo, não irei desenvolver este assunto. A sua importância para o tópico que se nos depara, nomeadamente o problema mente-corpo, que é o que ele está realmente interessado, está em permitir-nos fazer uma observação geral acerca do caráter subjetivo da experiência. Há um sentido em que os fatos fenomenológicos são perfeitamente objetivos. Uma pessoa pode saber ou afirmar de outra qual a qualidade da sua experiência. São subjetivos, contudo, no sentido em que mesmo esta atribuição objetiva da experiência é possível apenas a alguém cuja semelhança com o objeto de atribuição é suficiente ao ponto de poder adotar o ponto de vista deste. Compreender a atribuição na primeira pessoa como na terceira, por assim dizer. Quanto maior for a diferença entre nós e o outro sujeito da experiência, digamos, um marciano, um alienígena, menor será a expectativa de sermos bem-sucedidos neste empreendimento. Por isso que com o ser humano é mais fácil, digamos assim, do que com o morcego e mais ainda do que com relação ao alienígena. Ele faz aqui uma nota de rodapé que é importante para esclarecer, que ele não está dizendo que seja impossível a gente eventualmente descrever como é a experiência subjetiva do morcego. Olha só, a minha ideia, contudo, não é que não se possa saber como é ser um morcego. Não estou a levantar esse problema epistemológico. A minha ideia é antes que, mesmo para formar uma concepção de como é ser um morcego, tem de se adotar o ponto de vista do morcego. Se o caráter subjetivo da experiência é integralmente compreensível apenas de um ponto de vista, então qualquer mudança para maior objetividade, isto é, menor dependência face a um ponto de vista específico, não nos aproxima da verdadeira natureza do fenômeno. Afasta-no ainda mais dele. Isso aqui é a chave, isso é muito importante. Eu acho que é a questão central do problema que ele está colocando para essa questão mente-corpo. É o caráter subjetivo que, se for somente compreensível apenas dentro de um ponto de vista, então qualquer mudança para uma maior objetividade, isto é, a menor dependência face a um ponto de vista específico, em vez de nos aproximar dessa verdadeira natureza, nos afasta dela. Mas embora tenhamos razão em pôr de parte este ponto de vista ao procurar uma compreensão mais profunda do mundo externo, não o podemos ignorar sempre, uma vez que este é a essência do mundo interno e não meramente um ponto de vista sobre o meio. Falta-nos a ideia de como um termo físico e um mental poderiam se referir à mesma coisa, e aquilo de que a gente dispõe atualmente é insuficiente para isso. Mas ele aposta que isso eventualmente seria possível, e é aí que a gente entra na conclusão do texto. Gostaria de concluir com uma proposta especulativa. Talvez seja possível abordar o hiato entre o subjetivo e o objetivo a partir de outro ângulo, pondo temporariamente de parte a relação entre a mente e o cérebro, podemos procurar alcançar o entendimento mais objetivo do domínio mental em si próprio. De momento, estamos completamente impreparados para pensar no caráter subjetivo da experiência sem nos apoiarmos na imaginação, sem adotar o ponto de vista do sujeito da experiência. Isto devia ser considerado um desafio para formar novos conceitos e conceber um método, uma fenomenologia objetiva que não dependa da empatia ou da imaginação. Ainda que presumivelmente não captasse tudo, o seu propósito seria descrever, pelo menos em parte, o caráter subjetivo das experiências de uma forma compreensível a seres incapazes de ter essas experiências. Teríamos de desenvolver tal fenomenologia para descrever as experiências dos morcegos com um sonar, mas seria também possível começar com humanos. Poderíamos tentar, por exemplo, desenvolver conceitos que pudessem ser usados para explicar a uma pessoa cega de nascença como seria ver. Devia ser possível conceber um método de exprimir em termos objetivos muito mais do que presentemente nos é possível
e com muito mais precisão. As características estruturais da percepção podiam ser mais acessíveis a uma descrição objetiva, mesmo que se deixasse algo de fora. No cinema, um esforço nesse sentido são os filmes que são narrados por pessoas para que quem não pode ver tenha, em alguma medida, a experiência do filme. Filmes dublados e com audiodescrição. Tem atores que são especialistas nesse tipo de trabalho, que fazem esse trabalho para tornar o filme acessível a pessoas que não podem ver. E da mesma forma, pessoas que não podem ouvir. O cinema, ele também depende muito do subjetivo. A experiência que você tem com um filme pode ser muito diferente da experiência que eu tenho com o mesmo filme. Isso acontece muito. Às vezes, quando você é um realizador, isso fica ainda mais evidente. Por exemplo, conversando com pessoas que viram os meus filmes, pessoas vão dizer coisas muito diferentes a respeito do mesmo filme, coisas que eu nem pensei, e depois fazem até algum sentido partindo da minha subjetividade, que as pessoas viram ali, sabe? E que, ou então visões muito diferentes sobre o mesmo filme. Essas coisas são muito ricas no cinema também. E ajuda a ilustrar como que essa questão da subjetividade, ela é uma realidade muito importante para ser levada nesse tipo de investigação. Parece improvável que possamos ponderar qualquer teoria física da mente antes que se tenha pensado mais no problema geral do subjetivo e do objetivo. Do contrário, não podemos sequer colocar o problema mente-corpo sem evitar lidar com ele. Então, é isso. Ele chama bastante atenção para como é imprescindível levar em consideração a consciência e a subjetividade para tratar do problema mente-corpo e para desenvolver uma fenomenologia, um método, uma teoria que fosse mais acertada na sua descrição física das experiências mentais, dos fenômenos mentais e dos fenômenos interiores de outros seres muito diferentes de nós, né? Muito obrigado mais uma vez. Confira o outro vídeo sobre o Thomas Nagel, sobre o artigo do absurdo. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, confira os vídeos de filosofia, os vídeos de cinema e até a próxima.